O FII em Foco de hoje é o RBRY, o RBR Crédito Imobiliário Estruturado. Ele não é um fundo de tijolo, ou seja, ele não compra o imóvel, ele é um fundo de certificado de recebível imobiliário, os CRIs. Então ele investe em dívidas do setor imobiliário. Imagina que alguém tenha um condomínio com 50 casas, e aí o dono desse condomínio, ele quer construir um outro condomínio. Ele tem essas 50 casas alugadas, cada um com seu contrato. Então ele vai lá na securitizadora e fala: olha, eu tenho um condomínio aqui, são 50 contratos, estão todos locados, tem uma duração aí de 5 anos e o valor total seria uns 5 milhões. Quanto é que você me dá por eles hoje, agora? Aí o fundo imobiliário vai lá e compra e investe nesse CRI. E aí o dinheiro desses aluguéis vem para o fundo imobiliário. É assim que um fundo imobiliário de CRI ganha dinheiro. O RBRR hoje, ele é gerido pela RBR Asset, né? O nome já é bem sugestivo. O patrimônio deles é de 1,2 bilhão de reais, então ele é um fundo bem grande. Teve início lá em 2018, não é muito recente, tem um histórico legal, mas ele surgiu sendo um fundo para investidor qualificado e só mais para frente, só depois, eles abriram aí para o investidor geral. O que eu não gosto nesse fundo imobiliário são as taxas, eu acho bem acima das taxas aí dos outros fundos imobiliários que tem taxa de 0,8, mas ali a maioria está em 1% ali sobre o PL ou sobre o valor de mercado. E o RBRY cobra uma taxa só de gestão de 1,1%. Eu acho que essa taxa é um pouquinho menor, se eu não me engano, é 1,06%, mas aqui está 1,1%, então fica sendo esse aqui. E juntando com a taxa de administração, a gente vai ter aí 1,30%. É bastante alta, ainda mais porque o fundo cobra também uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais o yield do IMAB5. O valor patrimonial dele é de 96,36, é um fundo base 100. E está sendo negociado com desconto. Hoje, para a gente ter noção, ele está sendo negociado a 93,22 e o PVP dele é de 0,96. Então está com um descontinho bem pequeno, 3%, mas ainda assim. São 59.263 cotistas e uma liquidez média diária de 1,6 milhão. É bastante coisa, é muito fácil negociar esse fundo. E como é que está o portfólio do RBRY? A carteira do fundo hoje tá com uma exposição a CDI de 80% e IPCA quase 20%, né? Como ele é um fundo de gestão ativa, a gente vê que esses valores eles vão variando aí com o tempo. Isso é normal, até porque com os níveis elevados da Selic, né, dos juros que a gente tem no Brasil hoje, o gestor pode ir analisando bem o cenário e pode ir alterando, mudando a carteira de acordo com o que ele acha que é mais interessante. Então ele fez uma leitura aqui nos últimos meses e achou que seria interessante aproveitar aí uma possível manutenção da Selic, né? Ou aumento também, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então ele é aí uma opção de fundo indexado a CDI. A gente tem menos fundo indexado a CDI do que a IPCA. Aqui eles separam pra gente os CRIs que ele investe para carrego, né? Que esse é o azul mais escuro aqui, e o azul mais claro é o CRI tático, né? Que eles vão comprando para fazer um ganho de capital. O resto eles deixam aqui em caixa para aproveitar as oportunidades. As taxas hoje são CDI mais 4,5%, eu acho um pouco alto, e IPCA mais 12,8%. O loan to value está em 59%. Ele é um número interessante. Esse fundo imobiliário, ele está muito localizado ali, aliás, as garantias que ele tem, né, que a maioria são alienação fiduciária, ou seja, se o devedor não pagar, ele tem que entregar um imóvel para o fundo, e a maioria desses imóveis estão localizados ali em São Paulo. Mas é claro que além de localização, a gente tem que ver ainda alguns outros fatores, mas isso já conta bastante ponto. Tem que ver se são imóveis que já estão prontos e, bom, tudo isso. A gente pode ver que 95,8% do fundo está alocado aqui no setor residencial. Não é o mais interessante de todos, mas é o que a gente tem para hoje, né? Também tem logística, lajes corporativas, mas é praticamente insignificante. E o que eu falei, né, sobre a localização, tá bem localizado ali no Sudeste. Aqui o rating da carteira, se eu não me engano, esse rating ele é específico da RBR, né, então não é aquelas empresas lá, Fitch, S&P, mas a própria gestora
que dá esse rating para os CRIs. Mas pelo que eu li do relatório, eles levam isso bastante a sério, sempre analisando. Claro que a gestão é obrigada a fazer essa reavaliação dos CRIs, mas eles falarem isso pra gente acaba dando um pouco mais de segurança, né? E aqui a carteira em si, atualmente são 51 CRIs, só que esse relatório, a gente vê aqui que ele é o de maio, o relatório dele sai bem lá pro fim do mês, mas antes disso, eles acabam divulgando aqui pra gente uma lâmina mensal, como eles já soltaram aqui a de junho, e a gente já pode ver que a carteira ela já mudou um pouco, por exemplo, o LTV, que lá estava 59% no mês anterior, agora está 62%, aumentou um pouco. Diminuiu o número de ativos, agora são 49%. A taxa mudou bem pouco, né? O IPCA mudou mais, lá estava 12 alguma coisa, aqui está 10,9%. Aumentou ainda mais a exposição a CDI, aumentou um pouquinho aqui também a exposição à logística. Mas enfim, como a gente tem o relatório aqui, eu vou dar uma olhada basicamente aqui, olha só. A maior exposição do fundo é um CRI, que representa 11,05% do PL. Eu já olhei aqui se repetia, mas não repete. Esses três aqui, nenhum deles se repete. E juntando todos eles, a gente tem aqui 23,68%. Quer dizer que as três maiores posições representam 23,68% de todo o patrimônio do fundo. Aqui as taxas, como eu já disse, né, eu achei um pouco alta essas taxas CDI. Nos níveis de CDI que a gente tem, um CDI mais 5, CDI mais 5,13, 4,66, na minha opinião, é alto. Mas já deixa aí nos comentários se você acha que essas taxas são altas, se você fica um pouco receoso da dívida ficar muito cara pro devedor. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E aproveita também para curtir, se você ainda não curtiu, curte aí, vê se você está inscrito também e vamos seguir aqui. A duration do fundo é bem curtinha, 2,9 anos. Quanto menor essa duration, menos volatilidade, né? Menos o fundo sofre com marcação a mercado. Então, por exemplo, se o fundo precisasse se desfazer dessa carteira hoje, ele conseguiria vender tudo por uma taxa de CDI mais 4,54, e eu tô bagunçando tudo aqui, mas seria uma taxa de CDI mais 4,54 e IPCA mais 12,79%. Se essa duration aqui fosse mais alta, 5, 6 anos, provavelmente essa taxa aqui ela teria sido muito mais alterada. A gente pode ver a diferença aqui, ó, entre a marcação a mercado e o valor dela na curva. Eles também têm algumas cotas de fundos imobiliários, não são muitos não, representam aí 11,9% do patrimônio, e o dividend yield anualizado dessa carteira aqui, que tem RBRR, que é um fundo high grade aqui da própria RBR Asset, tem o Bari, GCRI, XPCI. Os únicos que eu conheço aqui de verdade são o XPCI, RVBI e o RBRR. O Bari eu já vi alguma coisa, e eles podiam ter colocado o preço de aquisição, né? Colocam um preço de fechamento, mas enfim. O rendimento, o dividend yield analisado dessa carteira é 10,72%. Agora eu quero falar um pouco sobre resultados e rendimentos. No mês de maio, eles fizeram um resultado recorrente aqui de 12,8 milhões de reais. E aí tinha alguns rendimentos não recorrentes, provavelmente venda de CRI, pode ter sido venda de cotas de fundos imobiliários também, e acabaram fazendo um resultado total de 15,7 milhões e distribuíram 14 milhões, que é o equivalente a 1,10 por cota. Olhando aqui no Status Invest, a gente pode ver que esse ano eles já conseguiram acumular aí uma distribuição de 7,47 por cota. No ano anterior foram 11,66, e a gente vê que não tem uma linearização, né? Então provavelmente eles distribuem tudo que conseguem gerar, mas dá para ver aqui que está sempre distribuindo acima de 1% ao mês. Isso é bem interessante. Então, concluindo, ele é um fundo imobiliário que é uma opção aí para quem está buscando mais um fundo para se expor ao CDI. Eu achei as taxas do fundo altas, as taxas de administração e gestão, as taxas de carrego também achei um pouco altas, mas eu tive a impressão que a gestão ela é bastante ativa e com cuidado com esses CRIs, com monitoramento e acompanhamento. Mas me fala aí, você é cotista desse fundo? Você pensa em ser? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.